O nosso trabalho tem como tema o concubinato, que no caso seria a família paralela. Eu vou começar falando da origem do concubinato e da definição de família na nossa Constituição. Então, o concubinato surgiu na Roma Antiga, onde as pessoas e os seus bens pertenciam ao pater familia. No caso era o sacerdote, o dirigente, o magistrado. E todos da família se subordinavam a ele até a sua morte. Com o surgimento do cristianismo, no caso a Igreja Católica, houve o combatimento, né? A Igreja Católica combateu a concubinagem, oficializando a união entre homem e mulher, que no caso é o casamento. Essas medidas naquela época, né, foram fundamentais para a formação da família na Europa, onde o casamento era visto e ainda é visto como uma instituição sagrada. No Brasil, as normas que estruturavam a família naquela época, né, só começaram a valer mesmo, a ser produzidas no século XX. O marido era considerado chefe e administrador da sociedade conjugal, assim como na Roma, né? Na Roma Antiga. O modelo daqui se aproxima da Roma Antiga. No artigo 226, parágrafo 3º e 4º da Constituição, a família é definida como grupo de pessoas ligadas por relações pessoais e patrimoniais, resultantes do casamento, da união estável e do parentesco. Onde nas relações pessoais entra o afeto, nas patrimoniais, pensão e herança, por exemplo, e em parentesco entra o consanguíneo e por afinidade. Vou passar a palavra para os meus colegas e eles vão continuar a apresentação. Agora eu vou trazer uma definição sobre o concubinato. Concubinatos são relações paralelas e não eventuais entre pessoas impedidas de casar entre si por serem casadas com terceiros. Mas precisamos tirar do concubinato aquelas relações que as pessoas envolvidas já são separadas. Nesse caso, se a pessoa só é casada no papel, mas na vida prática já rompeu o casamento, ao vir arranjar um outro companheiro ou companheira, não caracteriza concubinato, e sim união estável. O concubinato só fica caracterizado se a pessoa ainda for casada e mantiver a relação atual. Também é preciso que as duas relações sejam paralelas e concomitantes, e que haja ciência pelo outro que já existe um casamento ou uma outra união estável. Falando de uma maneira mais fácil, podemos colocar que o concubinato se trata de uma relação em que o amante tem ciência que é amante e aceita ser essa segunda pessoa. É importante ressaltar que o STJ não reconhece uniões advindas do concubinato, não havendo direitos para quem é concubina ou concubino. O princípio da monogamia é um princípio não escrito, isto é uma norma jurídica, mas possui reconhecimento pela jurisprudência e pelo CNJ. É um princípio que vem desde a sociedade ocidental e carrega um valor social de grande relevância, visto que no Código Penal de 1940 passou a ser considerado crime a bigamia e o adultério, mas ambos hoje estão revogados. O princípio ele visa descrever os deveres da fidelidade e da lealdade dentro da união. Vale ressaltar que não há qualquer conflito entre o princípio da monogamia e o princípio da diversidade familiar, visto que a monogamia acaba sendo um elo entre as variedades de formas de família. Podemos verificar a pré-existência da monogamia no artigo 1723, parágrafo 1º, que reconhece a entidade familiar, mas desde que não tenha os impedimentos do artigo 1521. Há também uma vedação pelo CNJ referente à escritura pública para uniões poliafetivas, bem como o tema 529 do STF, onde a pré-existência do casamento ou união estável impede o reconhecimento de um novo vínculo. O princípio da boa-fé objetiva diz respeito a uma proteção à expectativa que é gerada no outro. É uma responsabilidade afetiva. A honra ela deve ser mútua e a lealdade de agir corretamente com o outro. O artigo 1727 faz menção a esse princípio. No entanto, para aquele que continua agindo de má fé e mantendo relações simultâneas,
que culturalmente nós chamamos de amantes, não irá receber nenhum tipo de proteção jurídica dentro do direito de família. Portanto, a boa-fé objetiva que o ministro do STF, o Fachin, faz menção ao seu voto, é como uma norma ética, é uma conduta, é uma lealdade de agir corretamente com o outro. Senhores, dando continuidade aos assuntos elencados pelo nosso grupo, vou falar um pouco sobre a diferença entre união estável e concubinato. Vale lembrar que tudo está tutelado pela lei, no Código Civil. E lá mesmo, fala sobre essas duas formas de relação entre homem e mulher. Nesse momento, nós não entraremos na questão do relacionamento homoafetivo, que é um caso à parte. Mas, se tratando da diferença entre as duas, união estável. Aquele tipo de relacionamento que não precisa ter um tempo mínimo de relacionamento e também não precisa morar na mesma casa, mas que tenha dois objetivos. O primeiro, que seja um relacionamento duradouro. O segundo, que seja o objetivo de constituir família. Claro que aí de adiante há todos os direitos por ambas as partes do relacionamento, e nós já sabemos disso porque a grande parte dos brasileiros hoje preferem este meio do que se deixar levar pelo casamento civil, correto? E o concubinato, totalmente o oposto. Concubinato, aquele tipo de relacionamento das pessoas impedidas de casar. O que é isso? O que são essas pessoas impedidas de casar? Há um marido e uma mulher. Um é casado. Ambos são casados, perdão. E há uma terceira pessoa no relacionamento. Porém, o casamento dos dois está entre altos e baixos. Se separam, mas não divorciam. E entra essa terceira pessoa e formam um relacionamento que configura o concubinato, relacionamento totalmente sem direito nenhum, diferente de união estável. Certo? União estável, artigo 1723 do Código Civil, e concubinato, artigo 1727 do Código Civil. Superadas as definições, passo agora a realizar uma análise do direito sucessório nestas relações paralelas. Vejam, se pegarmos o Código Civil de 2002, nós não encontraremos uma previsão legal que reconheça as entidades familiares nestas relações paralelas. Quando a gente não tem uma entidade familiar, fica difícil falar em direito sucessório, isso com relação ao concúbino. Lembrando que, se dessas relações houver um filho ou filhos, estes não terão seus direitos sucessórios prejudicados em função do não reconhecimento como uma entidade familiar, ok? Bom, tem-se um entendimento majoritário do STJ e do STF com relação a esse não reconhecimento como entidade familiar. Mas nós temos uma súmula do STF, essa súmula é a de número 380, e nessa súmula traz-se uma possibilidade de partilha do patrimônio para com o concúbino. Tá, mas como que isso ocorre? Primeiro, é preciso considerarmos essa relação paralela como uma sociedade de fato. Comprovada essa sociedade de fato, poderemos ingressar com uma dissolução judicial e, com isso, fazer um levantamento do patrimônio e verificar se esse patrimônio ele foi constituído com esforço comum. Comprovado isso, haverá sim a possibilidade de partilha. Boa noite aos colegas, boa noite, professora Janice. Dando seguimento ao nosso tema do nosso trabalho sobre o concubinato e união estável, quais são os direitos das pessoas envolvidas nesse tipo de relação e qual o entendimento majoritário dos tribunais superiores sobre esse assunto. No artigo 1521, nós temos um rol de situações que mostram a impossibilidade do reconhecimento da união estável se essa relação estiver incorrendo em algumas dessas situações.
já no artigo 1723, temos as características de como essa união poderá vir a ser reconhecida. Exemplos, que essa união que seja uma constituição de família, que tenha uma convivência pública contínua e duradoura entre homem e mulher, com o objetivo de constituir família. Em recente entendimento, professora, do STF, que se pronunciou da seguinte forma: se a pessoa estiver envolvida com outra e souber que a mesma já mantém outro relacionamento conjugal e aceitar tal situação, isso se caracterizaria como má-fé, perdendo assim os direitos de pleitear perante a lei algum benefício futuro dessa união. Diferente da pessoa que convive com seu companheiro, mas não sabe da existência da outra relação. Tal fato se caracterizaria como boa-fé. Segundo o entendimento majoritário pesquisado, poderia então pleitear os direitos dessa união. O site pesquisado pelo nosso grupo foi https://scom.stj.jus.br/scom/. Professor, analisamos 15 casos, dos quais 70% dão como não reconhecida essa união, não são favoráveis a isso. Portanto, os direitos sobre o espólio e a pensão pró-morte futuros não teria esse direito. E 30% tem um parecer favorável a tais uniões, analisando, é claro, e comprovando as provas fáticas, probatórias de cada caso. E tem um campo, professora, muito grande para análise, porém esse hoje é o entendimento majoritário dos tribunais superiores. Professora, é o que nós conseguimos pesquisar, agradecemos aos colegas, à professora, pela paciência, pela participação. Esperamos que tenham entendido, né? E ficamos à disposição para algumas futuras dúvidas. E boa noite, né? Agradecemos a participação de todos.